doutora Assunção Júdice, é a presidente da Fundação Inês de Castro, em Coimbra, num espaço que diríamos paradisíaco, e vamos bater um papo no intuito de conhecer esse espaço. Dona Assunção Júdice, eu queria que a senhora comentasse um pouco a questão da história e do mito da Inês de Castro relacionado à natureza, sobretudo à água. De onde vem, como é que nasce essa junção da Inês de Castro com o meio ambiente? Eu acho que não havia água canalizada na altura, não é? Portanto, as pessoas encontravam-se nas fontes. Portanto, é um espaço de sociabilidade em todo o país. Sociabilidade, de encontro, de namoros, portanto, as fontes de tricas, de conversa aqui, conversa ali. Portanto, as fontes foram sempre um espaço de grande sociabilidade em Portugal. A própria Rainha Santa, quando manda fazer quando compra as fontes, ela troca as fontes da Quinta do Pombal por uns terrenos que ela tinha em Líria, com a ordem dos Frades Cruzes, portanto, da Santa Cruz de Coimbra. E ela compra as fontes, manda fazer aquela gruta, portanto, aquela entrada para a fonte, que é o edifício mais antigo que nós temos cá, portanto, a fonte dos Amores, a primeira, e encana a água por um aqueduto até junto do convento de Santa Clara a Velha e do Paço da Rainha, portanto, para levar água fresca até lá. E ela própria, no documento, diz que era um espaço à volta de 2 metros, de não sei quantos côvados, portanto, são 80 centímetros, para 3 côvados ou 4 côvados, um espaço largo, amplo, mas onde para as pessoas estarem, conversarem, para poder, um espaço maior depois para poder vir um carro que vir buscar as coisas com água para levar, para as pessoas que não pudessem aceder à fonte lá junto do convento, e para as pessoas poderem estar, conversar. Já a própria Rainha Santa diz isso, para poder estar e conversar. Espaço amplo para poderem estar e conversar. E faz esse encanamento da água, pelo atual cano dos Amores, até ao convento de Santa Clara. Portanto, isto em 1326. Para o ano 800 anos. 700 anos, não é? 700 anos. E deixa muito bem marcado o que é preciso, porque, por exemplo, eu encontrei um documento no finais do século XVIII, no arquivo de família, em que estava um senhor a mexer num dos tanques, depois sobrou um tanque, está agora junto ao Golfo, num dos tanques de saída do cano, o senhor estava a mexer. E o meu antepassado que lhe disse-lhe, não mexa, tenha cuidado, porque isto está muito bem legislada o cano dos Amores, e portanto não podem estragar, sujar, nada disso, porque isto está muito bem legislado para a Rainha Santa. E depois há várias pessoas que pagam multa por virem limpar para lavar peles aos canos, portanto era bem vigiado o cano dos Amores, portanto a água era um bem essencial. E depois, claro que a lenda, a Inês de Castro está também ligada, porque diz a lenda, como ela estava presa, que nunca esteve presa no convento, que o Dom Pedro mandava por um barquinho de cortiço as cartas, e ela nadava para ele, que ele devia ter uma corda para puxar. Mas a lenda diz tudo, e para as lendas tudo é possível. Ela não teve antes, ela não foi fechada cá, ela veio com ele para Coimbra. Não foi Dom Afonso IV que a fechou cá, mas eles os dois, após a morte de Dona Constança, foi o fim dela, veio viver para Coimbra com ela, e foi o fim dela, quando ela ocupa o paço da rainha. É certo para o Dom Afonso IV que ela tinha a população com ele, matando-a tinha a população com ele. A Rainha Santa era uma santa para toda a população, e portanto era uma ocupação de um espaço sagrado pelo Dom Pedro e pela Dona Inês de Castro, que não estavam casados, não é? Portanto, viviam em mancebia. Portanto, foi o fim dela, mas foi um apoio para o Dom Afonso IV da população não se revoltar. E portanto a água, o ambiente esteve sempre ligado, e esta quinta está ligada. Nós agora dizemos proteção do ambiente, mas foi uma quinta sempre muito usada, desde tempos imemoriais, com o cuidado de manter
vê-se desde o mesmo tempo, desde que está na nossa família, as escrituras todas de venda e de troca, sempre cuidado da natureza. Depois é um sítio cheio de água, cheio de nascentes de água, cheio de nascentes de água, que vêm lá de cima dos montes, e é um sítio cheio de água, como dos lagos, como viram, tem imensos lagos, portanto está muito ligada, e esteve sempre, a água foi uma constante neste espaço aqui na antiga Quinta do Pombal e depois Quinta das Lágrimas. E por isso essas árvores tão belas. Tem um microclima espantoso. As coisas crescem aqui com uma facilidade tremenda. Coimbra é uma cidade quente, com muitas temperaturas, com muita diferença de temperatura, muito quente e muito frio. E aqui, como é muito úmido e tem muita água, as plantas com climas completamente diferentes, que se deram aqui lindamente. Que ao longo dos séculos foram sendo plantadas aqui na Quinta. E além dessa questão da natureza, além dessa questão da água, me parece que esse espaço também tem um outro chamativo que atrai as pessoas, que é a questão do amor eterno. E essa questão do amor eterno já está totalmente vinculado à história da Inês de Castro. Completamente. A senhora pode sintetizar para nós o que é a história da Inês de Castro? A história da Inês de Castro é uma paixão avassaladora que teve entre ela e o Dom Pedro. Então, os dois apaixonaram-se perdidamente. Nós não sabemos quase nada sobre Inês de Castro. Podemos conjecturar tudo, mas não sabemos muito pouco. Primeiro porque era mulher, não se escrevia sobre ela. Portanto, e depois porque não há nada escrito. Quer dizer, a única coisa certa que há escrita, vai fazer agora dia 7 de janeiro 700 anos, é que ela foi degolada. Está escrito no livro da Noa de Santa Cruz e também no de Alcobaça, e neste caso foi degolada neste dia. Então é a única coisa que há. Agora, há toda a tradição, e depois há o Fernão Lopes que conta, quando se querem, por causa do problema da subida ao poder de Dom João I, e portanto toda essa zona da crise que existiu em Portugal com a morte de Dom Fernando, convocam-se cortes e convoca-se, vai ser quem será o herdeiro, porque seria o rei espanhol, seria a Infanta Beatriz, casada com o rei espanhol, portanto seria o rei espanhol a ser nosso rei. E portanto há toda essa querela e conta-se muitas coisas em julgamento, vão-se chamar muitas pessoas para falarem, e então fala-se então de Inês de Castro, porque ela tinha 3 filhos. E uma outra Dona Beatriz, que deu origem a imensas casas reais, porque o seu casamento e as filhas, portanto, deu origem a muitas casas reais, que está na base de muitas casas reais da Europa. Tinha Dom João e a Dona Inês. E eles ainda estavam vivos. Dom João foi apanhado numa tramóia por Leonor Teles, que lhe disse que a irmã dela também, a Maria Teles, estaria a traí-lo como um nobre, e ele veio a Coimbra e matou-a, portanto, e teve que fugir para a Espanha. Portanto, esse já estava descartado. Depois Dom Dinis também foi para Espanha, ficou por cá, foi para a Espanha. Dona Beatriz viveu cá há muito tempo, dava-se muito bem com o Dom Fernando, com o irmão, mas eles não quiseram ter acesso ao trono. Portanto, eles não quiseram, Dom João não sabemos, mas Dom Dinis não quis ser rei de Portugal. Portanto, Dom João I foi o nosso rei após estas crises todas, 1383-85. E quando trazem testemunhos, fala-se de Inês de Castro, portanto, mãe daqueles príncipes. E Fernão Lopes relata na crónica de Dom João I alguns dados sobre Inês de Castro, entre eles a trasladação dos seus restos mortais para Alcobaça. Mas pouco ou nada se conhece, para além disso, já passado não sei quantos anos, mas pouco se sabe sobre, de facto, documental, escrito. Sabemos que o Dom Pedro, pensamos que o Dom Pedro viveu com ela nas zonas ali da Lourinhã, de várias terras ali à volta, Serra del Rei, mas é tradição oral. Agora, de facto, a população, quando ela morre, passa a contar histórias sobre ela.
Ela morreu, foi uma vítima, portanto passam a contar histórias sobre ela. E portanto, na tradição popular, não se sabe bem quando começa, mas a tradição popular começam a aparecer romances, portanto, poesias sobre Inês. Garcia de Rezende, quando faz o primeiro cancioneiro da poesia portuguesa, em 1500 e pouco, vai trazer poesias sobre Inês de Castro. Depois há há a peça de teatro Castro, não é a Castro, é Castro só, de António Ferreira, que também é contemporâneo de Lusíadas, mas é de facto Luís de Camões é que leva Inês de Castro para o mundo. Porque ele viveu cá, estudou cá, teve cá, e esta quinta foi sempre utilizada pelos estudantes e pelas pessoas de Coimbra. As pessoas vinham para cá, para a fonte. É o tal espaço de convívio, portanto é um sítio onde as pessoas se reuniam. Portanto, ele deve ter vindo aqui também, devia conhecer esta zona. Portanto, ele põe a Inês de Castro, o terceiro canto dos Lusíadas, em que ele conta a história de Inês de Castro de uma maneira espantosa, linda, e portanto a Inês de Castro vai para o mundo, essencialmente com Luís de Camões nos Lusíadas. E depois foi apanhada, esse tema foi muito ao gosto de toda a Europa. Nós temos vários temas destes cantados de Henrique II de Inglaterra, portanto são vários os casos de amantes que se conhecem noutros países e outras histórias ficcionadas sobre esse assunto. Há umas verdadeiras e há outras ficcionadas. Portanto, é uma história com todos os ingredientes para ser uma grande história. E então começa a ser, a partir daí começam as músicas, portanto, as poesias, mais tarde o teatro, a ópera, portanto isto vem sendo num crescendo até ao século XIX, o século por excelência do romantismo. Portanto, o século XIX é o século das mortes, do romantismo, dos infelizes, e portanto aí então cresce, o mito da Inês cresce muito nessa altura. Agora, é um mito com base em realidade. É um mito com base na realidade. E podemos dizer, Dona Assunção, que esse mito deve muito então a Camões. A Camões. Mas com uma base muito real, que há um documento, antigamente, o documento era só papel. Mas o túmulo de Inês de Castro é o maior documento da história da vida dela. Portanto, no túmulo de Inês de Castro, Dom Pedro mandou esculpir fases da vida deles, em que se vê, estão muito cortados, estão muito estragados com os diversos arrombamentos que teve e principalmente das invasões francesas, mas percebe-se que é uma vida de casal. Portanto, conta a história de Inês de Castro. E, portanto, isso é um documento que ficou feito na época, porque ela é enterrada em Alcobaça 11 anos depois de ter morrido. Mais ou menos 11, 12, nunca se sabe muito bem, mas 11 anos depois de ter morrido. E aquele túmulo onde ela foi posta tem a história da vida deles. Portanto, isso é o maior contributo para que se fique para sempre, ao tal amor eterno, para que não seja esquecida Inês de Castro. Porque se não fosse o túmulo, Inês de Castro tinha sido esquecida. Sim, que maravilha. Portanto, eu acho que isso foi um amor fortíssimo e um amor eterno. A pessoa chega a Alcobaça e fica perdida com aquela maravilha daquele túmulo de Inês de Castro. O dele é lindo, mas o dela é um espanto. E a cara dela, o pessoal não pode ser, os historiadores da arte medieval dizem, não, porque eles traziam consigo exemplos, traziam consigo tabuinhas onde tinham os desenhos vindos da Europa. Mas Dom Pedro não iria deixar que a cara de Inês não fosse a cara de Inês. Porque se ele acompanhou a obra do túmulo, portanto, deve ser é a única representação que nós temos de Inês de Castro e deve ser verdadeira ou muito semelhante. Porque ele não iria deixar que trouxessem um modelo de França ou de Inglaterra ou qualquer coisa para a sua Inês. Não, aquilo tem que ser a cara dela, deve ser a casa dela ou muito parecida com a cara dela. E toda essa história do amor eterno tem o seu boom no romantismo, podemos dizer, no século XIX. Ela tem, mas o século XIX foi o século por excelência do romantismo. E como vê aqui nestas gravuras, que são gravuras
finais do XVIII, mas são precisamente do século XIX, a Inês vestida à época, a morrer, com os filhinhos nos braços, portanto, toda aquela história que vai crescendo, que vai crescendo com o andar dos tempos, não é? Uma das histórias que se contava era que ela tinha saído, ela foi morta no Paço, mas que ela tinha saído do Paço com os 3 filhos no braço e vinha a correr para aqui, e quando chegou ali ao sítio da Fonte das Lágrimas, que lhe deram um punhal nas costas do peito e ela morreu. E depois o sangue, para ficar eternamente, para não ser esquecido, o sangue ficou agarrado às pedras. Isto era uma das histórias que se contava. O Sr. Sousa, que era um senhor que aqui andava pela quinta a contar as histórias, a receber os visitantes, contava esta história dramaticamente. Portanto, ela veio com os 3 filhinhos nos braços. Portanto, a história vai sendo aumentada, claro, nos tempos que correm. Mas ela, de facto, ela foi morta no Paço da Rainha, aproveitando Dom Pedro ter ido para uma caçada. Portanto, ela estava sozinha e quando ele chegou, uns dias depois, já ela tinha morrido. E me conte uma coisa, agora eu queria partir para a criação da fundação. Como nasceu a ideia de se fundar, de se criar um espaço como esse que nós estamos aqui, que fosse o espaço para guardar uma série de documentação, para guardar uma série de textos que clarificam um pouco essa história maravilhosa, e também as premiações da Fundação. Então, por favor, conte-nos um pouco da criação desse espaço que para nós professores é uma coisa de muita importância. É assim, nós crescemos com a Inês de Castro. A família toda cresceu ao longo dos séculos que aqui estamos. No ano passado comprou a casa, esta quinta em 1730, e portanto crescemos todos com a Inês, vivemos com a Inês de Castro, faz parte da família. Nós vivemos sempre. Até uma grande celeuma com a Câmara de Coimbra, porque eles não queriam que se fechasse, que a quinta fosse vedada. Nós a família deixou sempre entrar toda a gente, e depois nesse processo está dito pelos advogados, sempre entrou toda a gente, e há as pessoas que andaram em viagem e que passaram por Coimbra, que falam da Quinta das Lágrimas e de Inês de Castro. Portanto, as pessoas podiam entrar aqui e ver, mas tinha que ser a Quinta Morada, porque sem ser a Quinta Morada era devassada, não? Portanto, há uma grande celeuma, dois processos grandes em tribunal, que a família ganhou, por causa da entrada para as pessoas poderem vir à fonte dos amores e à fonte das lágrimas. Portanto, a casa esteve sempre aberta para todas as pessoas que quisessem cá vir beber a água ou visitar o sítio onde a Inês de Castro tinha estado. Portanto, toda a família cresceu com a Inês de Castro. E de facto, o meu irmão lembrou-se ele foi sempre um amante destas coisas, e que me comprou, para além dos livros que já havia cá na biblioteca, foi sempre procurando livros, documentos, quadros, portanto, tudo o que dissesse respeito à Inês de Castro, com vista já há muitos anos de fazer uma fundação. E, portanto, ele fez-se a fundação, nominalmente só, criámos quando se fez os 650 anos da morte, 600 e faz 700 agora, não foi 675 anos da morte de Inês de Castro, dia 7, criámos a fundação, para ser um espaço de estudo, para não se perder, porque depois as gerações, quando baixando as gerações, menos sabem. E, portanto, para ser um espaço que se pudesse falar sobre Inês, estudar Inês, cantar Inês, e, portanto, fez-se esta fundação ligada, portanto, uma parte é a família aqui da casa, que são alguns membros, são a família da casa. Depois temos historiadores que estudaram o mito da Inês, artistas plásticos que pintaram sobre Inês, temos pessoas ligadas ao meio ambiente, que é muito importante para a Quinta também. Portanto, e depois temos pessoas que estão ligadas à família, no fundo, amigos, que gostam, que também aqui passaram, que também aqui cresceram, porque isto foi sempre uma casa muito aberta a toda a gente. As pessoas passavam, vinham para cá, os nossos amigos passavam cá, ficavam. Portanto, foi sempre uma casa ligada a muita gente, e a toda a gente, nossos amigos, e portanto alguns daqueles que estão mais ligados a nós,
também fazem parte da Fundação. E esta Fundação é essencialmente para preservar o mito de Inês de Castro e fazer atividades para dar a conhecer este mito, esta história aos vindouros, aos mais novos. E, portanto, temos, já passámos estes anos todos por muitas coisas, já tivemos uma rúbrica muito interessante que era as quintas na quinta, portanto, que não tinham a ver com Inês de Castro, mas que vinham aqui falar pessoas de sociedade política ou cultural de Portugal, que vinham cá, fazia-se aqui assim um jantar, e depois discutia-se, eles falavam e depois havia uma troca de impressões, e foram muitas conversas, depois, como tudo isso, apareceram várias a seguir, de todos os lados, e é que terminou. Mas estamos sempre a tentar fazer atividades, poderão não ser relacionadas com a Inês, mas essencialmente é relacionado com o amor e com a política e com a morte por política. Isso é como o prémio Inês de Castro. Não precisa de ser livros escritos sobre Inês de Castro. Mas essencialmente esta trama. Porque é que ela morreu? Pela política, pelo amor, pela paixão, pela morte, pelos políticos que morrem por amor. E portanto, toda essa trama de Inês de Castro, se estiver dentro, espelhada na literatura, portanto, o júri escolhe, a professora Maria Leonor dizia, mas não há ninguém, ninguém que escreveu sobre Inês de Castro que recebeu o prémio. O meu irmão, eles é que decidem, mas tem que ter a trama da história, do amor, da política, de todo esse parte que fez, no fundo, esta história de Inês de Castro ser preservada e continuar até hoje. E depois fizemos a fundação, temos feito, e passado mais uns tempos, não tem pouco tempo, há uma grande inundação, portanto, choveu imenso, e depois fizemos este espaço, porque estava a ficar pequeno um hotel, para receber turistas, grupos, e portanto fizemos este espaço junto ao hotel, e não chovia há muitos anos, deu uma chuvada enorme, e as nascentes todas de lá de cima arrebentaram, e veio água para aqui abaixo. Portanto, isto ficou tudo inundado. E a minha cunhada, que é arquiteta paisagista, que é que ela se lembrou? Nós tínhamos um grande campo de laranjas, um laranjal, então tentar fazer aí um espaço de retenção das águas, que se voltasse a acontecer, não inundar tudo outra vez. Quando eu era criança, a quinta inundava, quando havia grandes chuvas, inundava e ninguém se podia sair daqui. Ficámos aqui fechados até acabar as cheias. Portanto, ela lembrou-se de arranjar ali nesse laranjal, pensámos em muitas coisas, então converter num auditório, com um grande lago de retenção no meio, tem uma capacidade enorme. Portanto, nós temos o grande lago da Fonte das Lágrimas, depois ainda temos um subterrâneo enorme para a retenção das águas, depois uma vala, então, como sempre houve, que segue para o rio. E então aí, para fazer isso, lembrou-se de fazer um anfiteatro. Tinha um amigo que era um expert a nível de som e de ruídos e acústica, portanto ele ajudou imenso a desenhar o auditório de maneira a que tivesse um som muito bom, e tem de facto uma acústica espetacular. E então, quando acabou a obra, fizemos então o primeiro concerto com o Bernardo Sarcete e o Lajinha, concerto lindo, maravilhoso, e depois a partir daí, isso foi o primeiro, não foi festival, foi a inauguração do auditório, que se chama Colina de Camões, portanto, uma homenagem ao Camões, e depois a partir daí começaram a fazer festivais de todas as artes. Portanto, são festivais com música, teatro, dicção, portanto, palavra, gastronomia, olha que lindo, gastronomia, cinema, portanto, são todas as artes espelhadas neste festival. E dura quanto tempo o festival? É julho, atualmente é 15 dias, já foi um mês aos primeiros, mas agora é 15 dias. Também foi uma época em que havia mais apoio, nós não temos, a Fundação não tem dinheiro, portanto, não tem apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. Na altura do festival temos apoio da Câmara, um apoio muito bom. Mas antigamente dava mais apoios, agora o tempo está pior, já não dão tantos apoios como davam antigamente. Portanto, optámos por fazer 15 dias, concentrado. Mas
Os primeiros foram muito pouco feitos, a cidade aderiu pouco a nível de espaços, mas atualmente o festival é aqui, é imensos espaços na cidade onde se fazem exposições, onde se fazem concertos. O cinema é feito agora, era feito normalmente ali no Convento de Santa Clara, agora é feito na Praça Velha de Coimbra, com um grande ecrã gigante. Ou seja, toda a comunidade aderiu e se associou. Portanto, é um festival da cidade. É um festival da cidade, é muito importante. Isso é que é importante. Nós queríamos era isso mesmo. A adesão da cidade tem sido espantosa. O festival estão sempre cheios. Então os grandes, quando vêm os melhores, não há lugares. Quer dizer, há lugar ficar sempre no chão, se a pessoa senta-se no chão, faz qualquer. Mas de facto a cidade aderiu imenso ao nosso festival. Foi muito bom. Que maravilha. Dona Assunção, agora eu queria que a senhora comentasse um pouco essa homenagem tão linda que a Fundação fez, dando o nome da biblioteca, chamando a biblioteca Maria Leonor Machado de Souza, que no Brasil a gente chama a Papisa, né? A Papisa. A Papisa dos estudos inesianos, né? Fale um pouco da professora e pesquisadora Maria Leonor, por favor, para a gente. A Maria Leonor é o bichinho que ajudou o meu irmão a levar o bichinho dele para a frente. Porque ela contactou muitas vezes, tem que se fazer coisa sobre Inês de Castro, há muitos anos. E de facto ela esteve sempre na base do apoio à criação desta fundação. Que ela própria dizia, tem que ser. Não, se o Estado não faz, tem que haver. Só vocês, como donos da Quinta, é que têm que andar para a frente com esta homenagem a Inês de Castro. Portanto, ela esteve sempre presente desde o primeiro momento, em ligação com o meu irmão. Eu também a conhecia, mas portanto, sempre presente, e vê-se isso no arquivo dela, correspondência com o meu irmão sobre a fundação. E de facto, a Maria Leonor era a pessoa que mais sabia sobre Inês de Castro. Ela agarrou a Inês de Castro, interessou-se de Inês de Castro, como diziam as filhas, nós vivíamos com a Inês de Castro, a Inês de Castro era a nossa família. Que maravilha! Mas sempre gostaram imenso como a mãe da Inês de Castro. E de facto ela foi sempre, foi uma pessoa que lutou por estudo da Inês de Castro, do seu mito, mas com cientificidade. Portanto, ela procurou, ela andou por todo lado, ela escreveu, e está muito bem visto aqui no arquivo dela, a correspondência que ela tem com todos os países que ela sabe que há uma coisa de Inês de Castro. Ela escrevia imediatamente para lá, a dizer se podiam mandar uma cópia, se podiam mandar dizer como é que é, a tentar guardar toda a informação sobre Inês de Castro. E de facto, o primeiro livro que ela escreve, um tema da Europa de sempre, que tem 3 edições já, ela descobriu coisas espantosas sobre Inês de Castro, porque ela não parava. E se não, como ela era uma pessoa que tinha um feitio um bocado difícil, ou faz ou leva. Como eu costumava dizer, ou faz ou leva, ela ri. E portanto as pessoas colaboraram imenso com ela. E poesia, nós temos aí cartas dos nossos poetas portugueses do tempo dela, a mandarem poesias sobre Inês de Castro para fazer parte das coletâneas que ela ia fazendo sobre Inês de Castro. Portanto, ela não só o livro que ela fez, mas fez coletâneas sobre poesia. Ela divulgou e estava sempre pronta a apoiar investigadores. Depois, quando nós fizemos a fundação, era uma prima minha, Teresa, que era a secretária-geral, ainda hoje estava a digitalizar e estava a ver uma carta de uma senhora a mandar um poema. E a minha prima agradeceu imenso e disse, mas se podia ser, o que é que achavam de ser publicado? Mas que ia mandar à professora Maria Leonor, que ela é que sabia. Depois há uma carta, um e-mail da professora a dizer que acaba assim, é tão bom ver que nos tempos de hoje ainda há pessoas com tanta qualidade a escrever sobre Inês de Castro. Portanto, e de facto a Maria Leonor foi sempre uma presença aqui na Fundação e no nosso apoio. E eu agora vejo-me muito aflita porque ela já cá não está, mas e ela mandava-me qualquer coisa, Maria Leonor, como é que isto faz? Não é a minha área. Portanto, eu sou documentalista, sou bibliotecária e arquivista, tenho aprendido com o que vou tratando, não é? Mas não era a minha área de atuação.
e aprendi imenso com ela. Aprendi imenso com ela. E de facto é uma pessoa que era espantosa. E ela antes, De uma fibra. ela sabia que a biblioteca... Soube ainda, ela deu-nos ela tinha-me dito sempre que ia dar a biblioteca keynesiana dela e que ia dar o seu arquivo de trabalho. E, portanto, um ano antes de morrer, fui lá buscar tudo, portanto, fiz a catalogação da biblioteca toda e vendei-a. E comecei a fazer o inventário do arquivo também dela, e ainda havia uma grande parte do arquivo feito. O inventário sumário, não é? Eu lá estou a pôr na base de dados. Porque tem muita coisa. Depois nós dissemos antes, mas nem sabíamos que ela teve não sei quantos cancros, portanto foi uma pessoa que venceu a doença e portanto não estaríamos à espera que ela estava sempre a dizer, estou muito cansada. Mas depois decidimos dar, quando este espaço ficou todo arranjado, reorganizado, dar o nome de Biblioteca Maria Leonor Machado de Sousa e ela ainda soube e ficou muito contente. Muito bem. Dona Assunção, e por exemplo, nós brasileiros, um brasileiro hoje que queira um documento da fundação, o que ele precisa fazer? Toda a biblioteca e os arquivos, estas duas, isto não é um arquivo no verdadeiro sentido da palavra. Os arquivistas matam-me se eu digo que é arquivo. Isto são doações de pessoas que, no caso da Maria Leonor, são os seus trabalhos, são o seu arquivo de trabalho. Outras pessoas que fizeram pesquisa toda a vida sobre Inês de Castro e que nos mandaram, para além de livros, que nos mandavam fotocópias e cópias de documentos que encontraram ao longo da sua vida. Portanto, tudo isso está disponível, a descrição na base de dados. Estou a fazer agora com a da Maria Leonor a digitalização da maioria dos documentos, que fica ligado ao registro, ou no caso, uma das coisas que ela tem muito são fotocópias de livros, a folha de rosto e as partes onde falam de Inês de Castro. E portanto eu vou pesquisar se existe online, já estão imensos livros digitalizados, portanto eu então ponho o link. Portanto, a pessoa vê a fotocópia da folha de rosto dela com as anotações, mas pode, se quiser ir ver o livro, pode ir também ver o livro. Portanto, isso é um trabalho que demora muito tempo a fazer, mas vai estar digitalizado. Há muitas coisas que só estão a folha de rosto digitalizada, porque são muitas folhas, e se a pessoa quiser pode pedir a cópia digital. Portanto, eu peço um orçamento a uma empresa com quem trabalho, que digitaliza bem e não é nada cara, portanto peço um orçamento, mando para a pessoa e a pessoa depois quer ou não quer. E depois esse formato digital fica associado à base de dados. Eu agora acabei de fazer para uma senhora que pediu uma obra sobre o tempo de Dom Pedro na zona ali da Lourinhã, e ele digitalizou, agora vai-me mandar o fecheiro para eu associar ao registro do livro. Portanto, o livro já vai ficar disponível digitalmente também na base de dados. Portanto, sempre que eu consigo ter livros, ou que eu próprio digitalizo muita coisa, fica associado ao registro. Portanto, a pessoa vai à base de dados e tira. Ai, que maravilha. Nada fica disponível imediatamente. Perfeito. Então, Dona Assunção, agora para a gente finalizar essa conversa maravilhosa, eu queria que a senhora falasse duas coisas, especialmente para os brasileiros, meu povo, né? A primeira, por que é importante hoje a gente estudar o mito da Inês de Castro? Essa é o primeiro recado que eu gostaria que a senhora deixasse para nós brasileiros. Por que estudar hoje o mito da Inês de Castro? E uma última questão, a senhora deixa um recado para os nossos Sabe que eu procuro brasileiros. muito quando tenho tempo, faço muitas pesquisas na net, ponho Inês de Castro, a grande maioria são brasileiros. Olha aí, Valéria Andrade. A grande maioria, ou pequenas notícias, ou aquela frase Inês é morta, aparece-me imensas vezes em casos que não tem nada a ver, mas olha, agora Inês é morta. E eu divirto-me imenso porque de facto os brasileiros mantêm muito mais a história do mito, e é isso que nós queremos. É que os portugueses também se lembrem que tiveram uma Inês de Castro, foi verdadeira, e que toda a gente sabe quem os dramas shakespearianos
toda a gente sabe quem é Romeu e Julieta, mas Inês de Castro é verdadeira, aconteceu, de verdade. E nós temos de ter orgulho na nossa história, temos de ter orgulho daqueles que estiveram antes de nós e que fizeram alguma coisa para o nosso país. Eu acho que, e também saber estudar, é bom para nós não cairmos nos mesmos erros. Portanto, isso é importantíssimo, a pessoa saber o que é que se passou antes para não voltar a cair nos mesmos erros. Agora, de facto, isto é uma história lindíssima, que poetas, pintores, escritores que gostaram tanto e que nos deixaram, como estes 2 quadros do Pinto Coelho, sobre Inês de Castro, e depois tem as suas interpretações. Ele achava que ela estava grávida de outro bebê e, portanto, pôs ali na zona do útero uma mancha vermelha, portanto, que a mataram à espera de outra criança. Não sabemos se é verdade, se não é verdade, mas de facto, as pessoas, a interpretação é livre, e portanto, esta interpretação que as pessoas fazem deste mito é como, ela está ali muito mal, a estátua do Cotileiro. Ele contava-nos quando é que a avó contava-lhe a história de Inês de Castro. E ele tinha imensa impressão de ter-lhe beijado a mão morta, e então cortou-lhe as mãos. Eu disse, eu não posso ver que alguém pense, portanto, pô-la sem mãos por causa disso. Toda a vida sonhava com as mãos da Inês morta para as pessoas irem beijar, portanto, cortou-lhe as mãos. E como ela não tinha cabeça, pôs cabelo para a frente. Portanto, a interpretação que as pessoas fazem, eu acho que é espantosa e é importantíssimo até para nós, para a nossa imaginação, para nós lermos, sabermos o que é que, como é que as pessoas. Isto é muito bonito. É muito bonito, não só a história, como a forma como as pessoas pegaram na história e a viram e tentaram mostrar aos outros. Eu acho que isso é importante e, de facto, é importante que velhos e novos e toda a gente, mas a nossa juventude tenha gosto e orgulho da sua história e que goste de saber o que é que se passou, como é que se criou este país, não é? Que é um país que deu tantos países ao mundo e é um país que tem uma história secular, não é? E é importantíssimo. E estas personagens que nos dizem é possível. O amor é eterno, o amor é para sempre, com a pessoa, com o amor. E ela, a mulher, que os tempos em que eles viviam eram muito piores que hoje, a nível do problema das mulheres. E ela foi uma mulher forte. Ela foi uma mulher que lutou por aquilo que queria. E eu acho que isso é importante, que nós tenhamos esses exemplos para seguir em frente. Muito bem.